Ganhei 2 quilos de castanha de caju numa rifa. Por alguns dias, pulei o almoço e o jantar e só comi castanhas. Toda noite eu lia até às 4 da manhã, em seguida dormia até o alarme tocar, às 8. Depois das aulas da manhã, dormia um pouco mais, então assistia a mais aulas. Os dias ganharam uma aura fantástica de pesadelo, como se todos fossem parte de alguma coisa longa e ininterrupta. E embora fosse desorientador e eu andasse sempre com dor de cabeça, era também estimulante, e eu não queria que aquilo acabasse ou mudasse. Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre A Idiota, de Elif Batuman, autora norte-americana descendente de turcos. E esse romance foi publicado originalmente em 2017, aqui no Brasil saiu agora em 2021 pela Companhia das Letras. E esse romance foi finalista do Prêmio Pulitzer. A Elif já teve outro livro dela publicado aqui no Brasil, que chama Os Possessos. Não é um livro de ficção, até onde eu entendo. Ele é um livro meio autobiográfico e meio ensaístico sobre a relação da autora com a literatura russa. E esse livro também vai ter alguma relação com literatura russa, a começar pelo título. E a gente pode dizer que ambos os livros têm um quê de autobiográfico. Esse aqui também tem. Ele não é totalmente autobiográfico, mas ele é, vamos dizer assim, uma retomada de um livro que essa autora escreveu por volta de 2001, 2002, que ela tinha abandonado porque era um romance super imaturo ainda e que ela não achava muito bom, mas que era muito baseado nas suas experiências como aluna universitária. Mas que ela acaba decidindo retomar e reescrever e melhorar, enfim, e mudar algumas coisas e que acaba então se tornando esse romance. A autora, ela escrevia muitas reportagens para revistas e jornais, mas ela queria muito escrever ficção. E ela decide então se debruçar, se dedicar a esse primeiro manuscrito, até como uma sugestão de editores, pessoas que deram ideias do que ela poderia escrever, quando ela percebe que ela poderia resgatar esse primeiro texto que ela já tinha escrito quando era mais nova. A Idiota, então, é a história de uma estudante universitária chamada Celine, que está no seu primeiro ano em Harvard. E ela vai, pelo menos assim, na primeira metade do livro, descrever essa vida acadêmica, essa vida de caloura universitária numa Ivy League, né, de uma caloura num ambiente assim meio cosmopolita, né, com muitos estudantes de várias partes do país e do mundo. Boa parte dos amigos da Celine, se não são imigrantes, são como ela, norte-americanos descendentes de imigrantes. Ela inclusive divide o quarto, né, no alojamento com uma colega que é norte-americana, mas descendente de coreanos, e ela faz grande amizade com uma moça sérvia chamada Svetlana, e ela tem assim um crush, né, um paquera, uma amizade colorida com um rapaz chamado Ivan, que é húngaro, que ela conhece na aula de literatura russa, na verdade na aula de língua russa. Então essa protagonista tem muitas semelhanças assim na sua vida com a vida da própria escritora. O livro é narrado em primeira pessoa e ela vai, apesar dele ser narrado retrospectivamente, ela bota muito pouco do seu julgamento no presente e ela vai tentando narrar essa sensação de jovem meio perdida como caloura numa universidade. O título A Idiota, ele tem um pouco a ver com isso. Eu falei que esse título tinha a ver com literatura russa, porque como muitos de vocês sabem, inclusive quem acompanha aqui o canal, o Dostoiévski tem um livro chamado O Idiota, um livro que eu amo. E o título desse livro em inglês é The Idiot. Então você não tem marcado certinho qual é o gênero. Traduzido para o português, ele acabou ficando no feminino. Em inglês, ele fica mais ambíguo, né? Então, assim, ele não parece dizer respeito somente ao protagonista, na minha opinião, mas a essa geração muito jovem, que entra na universidade muito perdida e confusa. O livro é um romance de formação, a gente pode dizer. Ele é um romance sobre esse processo de amadurecimento da Celine, que está entendendo o que exatamente ela quer estudar, que está se confrontando com as disciplinas e o conhecimento na universidade, que está tentando entender se aquelas coisas que ela aprende na universidade ajudam a aprender alguma coisa sobre a vida em si. Ela tá ali tentando entender quem ela é, subjetivamente, até sexualmente, num certo sentido, nessa sua relação com o Ivan, uma relação super complicada e bem construída. E a Celine já tem uma noção também de que ela quer ser escritora. Então, ela fala muito também sobre a linguagem. Ela fala muito sobre livros, os livros que ela lê, as aulas que ela tem de literatura.
Toda a narrativa faz algumas alusões a certos livros. Em alguns momentos, por exemplo, ela fala que determinada pessoa acordou de sonhos intranquilos, enfim, uma alusão ao início da Metamorfose do Kafka, mas ela faz uma série de pequenas alusões a outros livros. A epígrafe desse livro é do Em Busca do Tempo Perdido, do Proust, uma passagem que termina dizendo que somente na adolescência a gente aprende alguma coisa, é um período onde a gente aprende alguma coisa. E o livro ele é em parte sobre esse processo aí de descobrindo coisas e aprendendo coisas, mas ao mesmo tempo de ser muito perdido e muito confuso. Então o livro ele é um pouco sobre essa vidinha acadêmica, num recorte de classe, né, de uma menina que claramente é de uma família que tem dinheiro, a maioria dos amigos dela também, a Svetlana, o Ivan, eles vivem para estudar, então ela fica ali até, inclusive, vivendo alguns momentos de tédio, muitos momentos de incerteza, porque não é aquela pessoa que tem que trabalhar para pagar as contas, enfim. Tem muitas possibilidades e logo fica muito perdida. Uma das características mais agradáveis desse livro é o humor dele. A Céline fala de um jeito que é, ao mesmo tempo, irônico, mas também um pouco ingênuo, assim, consciente da própria ingenuidade, de como certas coisas na universidade parecem absurdas, né? Como certas matérias, certos comentários de professores são muito absurdos, e o choque dessa aluna, né, vindo do nível médio, uma aluna que era leitora e que estava muito acostumada a ler os livros e debater os livros do ponto de vista da leitura, do leitor comum, vamos dizer assim, e que começa a ver aquelas análises sobre a arte, sobre a representação. Esse é um livro que, sutilmente, ele volta sempre na questão da representação. A Céline, além de aula de literatura, ela faz aula de linguística, então ela fala muito sobre a representação da língua, da linguagem. Ela faz aula de russo, então ela aprende a confrontar os idiomas que ela conhece, inglês, turco e o russo, que ela está aprendendo, e eventualmente o húngaro também, porque num determinado momento do romance ela viaja para a Hungria para dar aula de inglês num vilarejo. A Céline também faz uma aula de arte, então onde ela tem que, assim, estudar obras de arte e produzir alguma coisa artística. Então todo esse processo de representação da realidade ela fica discutindo, e ela insere isso no livro de maneiras muito interessantes. Muitas vezes nessa forma de conflito, achando muito absurdo as coisas que lhe são ditas, que lhe são ensinadas, e eu separei umas passagens que eu adoro. Na página 40, ela diz assim: para o seminário de cinema de não ficção, assistimos a O Homem de Arã, um filme mudo dos anos 1930 ambientado numa ilha irlandesa. Primeiro, uma mulher balançava um bebê num berço. Isso levou um bom tempo. Em seguida, um homem acertava uma baleia com um arpão. Depois raspava alguma coisa com uma faca. A legenda dizia, preparando o sabão. Por fim, o homem e a mulher remexiam a terra. O povo de Arã precisa arar o solo inóspito para plantar tomates. Nunca na minha vida eu tinha visto um filme tão chato. Masquei 9 chicletes consecutivos para lembrar que eu ainda estava viva. O garoto na minha frente dormiu e começou a roncar. O professor não percebeu nada, pois ele mesmo saiu depois da primeira meia hora. Já vi esse filme várias vezes, explicou. Uma outra parte muito engraçada, na página 124, envolve a aula de literatura. O professor parou a fita e acendeu as luzes. Só de olhar seu rosto enrugado e devastado, você podia dizer que ele não era americano. Esse é o problema com Buñuel, disse, porque ele nos mostra uma lua e depois um olho, 2 imagens sem relação. Por que justapô-las? Olhou ao redor da mesa, ninguém disse nada. Exatamente, ele disse. Não há resposta, porque isso é surrealismo. Podemos sugerir muitas interpretações, mas não podemos provar nada e nunca teremos uma resposta. Vamos pensar em Freud um momento. Eu li a interpretação dos sonhos de Freud e achei extremamente insatisfatório. Nesse livro, por exemplo, Freud interpreta um sonho. Eu li a interpretação. Eu penso, sim, essa leitura é possível. Talvez a interpretação esteja correta. Mas quem pode prová-lo? Ele não pode. Por esse motivo, a discussão é infinita e inútil. Encontramos essa inutilidade infinita também em nossas tentativas de interpretar Buñuel. Olhei ao redor da mesa. Agora já é Céline falando. Os demais estudantes ou concordavam com a cabeça ou tomavam notas. Ninguém achava impressionante ou vergonhoso que um professor de literatura ficasse de pé diante de uma classe e dissesse que interpretação era algo infinitamente inútil. Parte de ser idiota nesse romance, então, é essa sensação de confusão e desorientação
com a universidade, né? Com as matérias, com as coisas que são ditas, das posturas dos professores. Tem outros exemplos no livro, não vou ler todos, mas assim, que são ótimos e que mostram assim essa percepção do absurdo. Existe também o comportamento dos colegas dela, que a gente vai vendo que tem umas perspectivas sobre a vida, ou uns comportamentos, ou umas posturas muito particulares também de pessoas ingênuas, de pessoas que ainda estão aprendendo, que têm ilusões, enfim, que ficam querendo se afirmar de algum modo que acaba parecendo bizarro em vários momentos. A Svetlana, pra mim, é a amiga mais legal que aparece aqui, porque a Svetlana é claramente uma pessoa com problemas, assim, ela tem alguns traumas de família, ela tem alguns problemas de ordem psicológica e psiquiátrica, talvez, mas ela é muito honesta, então ela fala umas coisas que parecem muito engraçadas, assim, ela tem umas tiradas, e ela e a Celine são muito diferentes, porque a Celine tem essa coisa de ser mais, botar mais em dúvida, ela é mais hesitante, ela gosta de olhar as coisas de um modo mais alternativo, e a Svetlana, ela tenta ser mais prática, ela tenta estar mais ligada a uma certa tradição, vamos dizer assim, ou o modo como as coisas normalmente são feitas. Ela não é muito de subverter, talvez, as coisas. Mas ela é muito incisiva no modo como ela fala, ela é muito honesta. Então as conversas delas duas são muito interessantes. Mas a gente vê que ambas estão assim meio perdidas ainda, nessa juventude tentando se encontrar. Uma outra parte de ser idiota tem a ver com a incompreensão dos códigos sociais. Para quem é fã das Gilmore Girls e acompanhou o período em que Rory Gilmore estava em Yale, isso me lembrou bastante, né, essa parte do livro, porque é aquela aluna, né, e a Celine, ela é dedicada, ela é muito interessada em aprender, mas a Celine não se identifica muito com vida de jovem, assim. Então ela vê o povo bebendo, ela vê as pessoas fazendo coisas de jovem, e ela fica, por que eu tenho que fazer isso, né? Por que exatamente as pessoas estão fazendo isso? Então tem uns momentos muito engraçados em que ela não sabe o que fazer, ela não sabe como se comportar, ela sabe que as pessoas acham que ela é estranha, ela se sente profundamente desconfortável quando ela tenta fazer certas coisas, então, e ela acaba criando, assim, umas situações cômicas, ou narrando de um modo cômico, pelo menos. Eu separei um pedacinho aqui da página 254. No fim, Dance Music não passava de uma única frase repetida à exaustão. Por exemplo, eu sinto falta de você como o deserto sente falta da chuva. Por que um deserto sentiria falta da chuva? Por que não estava tudo bem para o deserto ser um deserto? Por que nada podia simplesmente ser o que era? Por que era sempre necessário sentir falta de alguma coisa? Homens baixinhos e agressivos insistiam em dançar bem perto de Lakshmi, que desenvolveu um método para incorporar sinais de rejeição ao seu modo de dançar, revirando os olhos, jogando o cabelo para trás e dando de ombros. Numa frequência menor, alguém tentava dançar comigo. Nesse caso, eu balançava a cabeça com um ar profissional e dava as costas como se tivesse lembrado de alguma coisa muito importante que eu precisava fazer. E assim, a dança prosseguiu por muito tempo. Eu me perguntava por que tínhamos de fazer aquilo e por quanto tempo mais. Então a gente vê que essa experiência de discoteca não está fazendo muito sentido para Celine. Não está se divertindo muito. Um terceiro sentido, então, em que a gente pode pensar na personagem como uma idiota tem a ver com a sua primeira experiência amorosa, né? Esse primeiro amor que ela vai ter pelo seu colega húngaro Ivan. E que vai ser uma relação super complicada. A construção de personagem do Ivan também é muito boa, assim como a da Svetlana. Porque o Ivan, em vários momentos, ele é aquele menino assim que você fica pensando, ai, que boy lixo, sai fora, sabe? Aquele menino que ele gosta de ter a Celine orbitando em volta, nunca libera ela, não se decide, não tem nada definido. Mas, ao mesmo tempo, ele respeita certos limites da Celine. E ele corresponde, vamos dizer assim, a algo que ela idealiza, né? Eu acho que gradativamente ela vai tomando consciência disso, mas assim, parte do que chama a atenção nela é que ele é uma pessoa estranha, ele é uma pessoa original, ele é uma pessoa inusitada. Ela percebe isso nas aulas de russo. Eles estudam um textinho do básico do russo, que é um textinho, uma história super rocambolesca. E eles começam a trocar e-mails. E isso é uma coisa interessante para falar do livro, já vou voltar. Eles começam a trocar e-mails como se eles fossem personagens dessa historinha da aula de russo. Esse romance, ele se passa na década de 90, né? Ele, se eu não me engano, é em 99. E a Celine só vai descobrir o que é e-mail quando ela chega na faculdade. Elas fazem uma conta de e-mail lá pra ela. E então não tem celular. Boa parte da comunicação do livro acontece por
orelhão, ligação de orelhão, telefone, às vezes um postal. Porque mesmo esses alunos universitários tendo e-mail, não existe muito um uso do e-mail para além desse ambiente universitário. Então as pessoas precisam realmente se telefonar, né, ou mandar bilhetes umas para as outras. Então o livro ele também tem esse climão aí, década de 1990, até a Elif fala no final do livro que quando ela foi rever esse manuscrito para trabalhá-lo, ela descobriu que o romance tinha virado um romance histórico, porque ele é dessa era pré-conexão alastrada, como a gente vive, né, em todo momento, um celular que está sempre conectado. Então ela começa a ter esse relacionamento esquisito e ambíguo com o Ivan, que é muito mediado pelas palavras também. Ele, de certo modo, também é uma representação de relacionamento, porque eles não começam ao vivo, de cara, como os relacionamentos aconteciam no passado. Eles começam já com essa mediação, que é uma mediação que passa pela historinha da aula do russo, né? Então a representação e essa preocupação que eu estava falando da representação que essa estudante e aspirante à escritora tem, ela acontece até nesse início aí de relação sentimental. E aí vão aparecendo outras referências sutis, né, da educação sentimental, Flaubert, alguns outros textos que a gente vai vendo sutilmente aí, diluídos nas referências da autora. Ela inclusive comenta algumas coisas que ela tá lendo, a Ana Karenina, ela comenta um pouco do Balzac, ela faz um pouco de comentário sobre Guerra e Paz, ela comenta o Drácula, mas pro final do livro, então ela também tá ali leitora e fazendo os seus comentários sobre os livros. Mas existe essa mediação e ela se sente uma idiota porque ela não sabe como se relacionar. Isso também é algo que ela tá aprendendo e refletindo, né, a respeito. Como que ela quer um relacionamento, né? Como que se comporta, como é que sustenta um relacionamento, né? Então ela também está passando por esse aprendizado e se sentindo uma grande idiota porque ela não sabe o que fazer, ela não se sente experiente nesse sentido, e tem essa questão da ingenuidade. E aí se a gente for resgatar o título do Dostoiévski, né, o idiota do Dostoiévski, ele era idiota num outro sentido. A história do príncipe Mishkin é bem diferente da dela, mas ele também vive essa espécie de ingenuidade social, né? Uma das características do Mishkin é que ele não está totalmente inserido nos códigos sociais, ou ele vive uma espécie de recusa desses códigos. As pessoas o julgam idiota porque ele não fica atuando nos papéis que são socialmente esperados. Ele também é muito honesto, e ele também é de uma grande bondade, às vezes beirando o sacrifício. O comportamento da Céline não é para tanto, ela não é uma pessoa que se sacrifica nesse grau do Mishkin, né? Até porque no Dostoiévski a gente tinha uma espécie de exemplo de santidade, que não vai acontecer aqui, mas ela também se sente, vamos dizer assim, desconfortável e desorientada na atuação desses papéis sociais. Eu acho que nem todo mundo vai gostar desse livro, porque ele é um livro com um enredo bem solto, né? Ele é aquele livro que não tem muitos acontecimentos, ele é bem ali aquela vidinha de estudante, né? Ele tem uma mudança na segunda metade, porque quando a Céline estiver de férias da faculdade, ela vai fazer essa viagem, ela começa indo para Paris com uns amigos, e depois ela vai para a Hungria para dar aula, participar desse programa de ensino de inglês em vilarejos húngaros. E no fundo ela também está indo para a Hungria com uma certa esperança de conhecer um pouco mais sobre o Ivan. E aí entra essa preocupação da representação também, novamente da linguagem, né? A Céline, como essa menina que quer escrever, ela tá muito preocupada com a narratividade da vida, né? De falar da própria vida e pensar a própria vida como algo que pode ser contado. E com algo que pode ser contado com um certo elemento estético. Então, além dela fazer essas representações, essas reflexões sobre arte, representação, linguagem, ela também começa a se perguntar se ela pode conhecer o Ivan, se ela pode descobrir mais sobre o Ivan indo à Hungria. Tem um momento em que ela faz essas reflexões sobre em que medida aquilo que ela julgou muito original no Ivan como um traço de personalidade, na verdade não é um traço cultural que ele herdou por ser húngaro. E quando ela vai para a Hungria, de certo modo, a gente vê que ela tá um pouco querendo descobrir isso, mas ela também tá querendo desculpa para encontrar com ele nas férias. Quando ela tá lá no vilarejo, ela vai participar de várias ações diferentes para dar aula na Hungria. Ela conhece, inclusive, uma menina que fica o tempo inteiro querendo que a Céline a descreva. Como elas estão fazendo essa troca linguística,
elas ficam usando muitos adjetivos. É uma menina que ela quer muito ser definida, se compreender e se definir de uma determinada maneira. Então ela fica pedindo para Céline descrevê-la e dizer quais palavras ela usaria para descrevê-la. Então tem também essa ideia de pessoas que estão se definindo mais ou menos por certos elementos semânticos externos que eles são associados de certa maneira. Mas o romance, ele tem essa coisa meio de solto. A gente vai acompanhando várias coisas, vários passeios. Isso é uma coisa que lembra um pouco, não só o Dostoiévski, mas romances russos, que é essa coisa do trânsito, que tem muito na literatura do Dostoiévski. Os personagens vão, visitam uma pessoa, ficam andando pela rua, ficam caminhando, vai na casa de não sei quem, viaja pra não sei aonde. Vários personagens, o personagem encontra várias pessoas pelo caminho. Isso é uma coisa que tem uma certa semelhança com a literatura do Dostoiévski, e acho que com a de outros autores. Em determinado momento ela até faz esse comentário de trocentos personagens que aparecem sobre o Guerra e Paz, então assim, sobre literatura russa. Mas esse é um romance de formação que subverte o próprio gênero do romance de formação, de uma certa maneira. Em grande medida porque ele não tem uma epifania, né? A Céline não vai fazer uma grande descoberta sobre si mesma. E ele não tem uma grande conclusão também, então ele é esse livro assim meio aberto. Inclusive o final do livro, a Elif faz uma coisa muito interessante aqui, porque enquanto ela tem essa epígrafe dando a entender que a adolescência é a única época da vida em que a gente realmente aprende alguma coisa, ela fecha o livro de uma maneira bem intrigante, assim, não vou dizer o que é, mas basicamente ela problematiza tudo que ela fez ao longo do romance com o final, o modo como ela consegue terminar, assim, a frase final com que ela termina o romance. Então, o livro subverte o próprio gênero. Eu vi uma entrevista onde a Elif falou que pretende escrever uma continuação desse romance que talvez se passe no segundo ano de faculdade da Céline, né? Então a gente talvez ainda veja aí Céline nesse processo de aprendizado. Mas, de modo geral, é um livro muito gostoso de ler, é um livro fácil de ler, é um livro que tem muita coloquialidade, porque ele tem muito diálogo. Isso também é uma coisa parecida com o Dostoiévski, ele é um livro com muita conversa. Mas eu gosto muito desse humor, assim, desse humor, dessa coisa meio absurda, que também desconstrói um pouco esse mundo acadêmico das Ivy Leagues, né? Talvez essa aura. E de uma narradora que está muito consciente das suas próprias ingenuidades, né? Das suas próprias fragilidades, das suas próprias inadequações, e que lida com isso também com uma certa leveza, porque, embora o livro tenha muito humor, eu achei a Elif muito generosa com seus personagens, né? Os personagens têm vários momentos que os personagens são muito bizarros, os amigos, as pessoas que a Céline vai conhecendo ao longo do livro, nas suas viagens, nos seus deslocamentos, mas a gente vê que a narradora nunca os apresenta com uma mão muito pesada. E a gente vê umas cenas meio bizarras, assim, de coisas que acontecem, inclusive na Hungria, assim, são muito bizarras, mas que são apresentadas com uma certa leveza, com uma certa generosidade. E a gente vê que a Céline é essa personagem com muita abertura, né? Ela também procura não tá ali muito julgando essas pessoas que ela conhece, que são muito diferentes e muito doidas em vários momentos. Existe uma disposição dela muito de entender essas pessoas, e ela fala muito disso como um lugar de escritora, né? A escritora nunca pode... Tem um momento, uma passagem que ela fala isso. Se duas opções me são oferecidas, eu tenho obrigação, se eu quero ser escritora, de não escolher a mais fácil. Né? Eu tenho que escolher a mais difícil, e eu tenho que me expor a essas experiências aí, diferentes e, enfim, muito loucas e talvez muito distantes do que é confortável para mim. Então a gente vê que ela tem essa abertura para compreender as pessoas e observá-las. Eu então gostei muito do livro, né, desse livro, dessa narrativa em retrospecto, com a qual me identifiquei muito, essa coisa de social awkwardness, né, de uma pessoa que é desajustada socialmente. Eu me identifico completamente. Essa coisa também de ser uma jovem meio desorientada, assim, meio desajustada, meio perdida, me identifiquei pra caramba também. Eu acho que eu também era assim, na minha transição aí de adolescência pra idade adulta. E também leitora, né, de uma pessoa que vê muitas coisas, avalia muitas coisas sob esse filtro da leitora, que é uma coisa que ela faz, volta e meia ela vem com seus comentários sobre os livros, né, e sobre os personagens, enfim, sobre narrativa e narratividade, enfim. E também esse tom de leveza, assim, de olhar para as próprias vergonhas, sabe? E explorá-las com um certo humor.
Até a Elif, nessa entrevista que eu vi, que é uma entrevista sobre o livro, não é uma entrevista, na verdade é um vídeo de tipo um lançamento, um evento de lançamento, onde ela vai e aí ela fala um pouco sobre o livro e depois as pessoas fazem perguntas pra ela. Tá no YouTube, se eu lembrar, eu deixo o link aqui embaixo. Ela fala que quando ela revisitou esse manuscrito do passado, ela sentia tanta vergonha por certas coisas que ela tinha escrito, mas que num determinado momento ela entendeu que isso é que ia fazer interessante o livro dela, que ela pretendia escrever, né? Que era exatamente focar naqueles momentos em que ela sentia muita vergonha de si mesma, assim, né? Então o livro, ele tem um pouco, né? Até por essa coisa de idiota, dessa pessoa aí meio desajustada, perdida, tentando se encontrar. Mas eu acho que muita gente vai julgar o enredo um pouco aleatório, aquela coisa meio... Aí vai pra lá, vem pra cá, meio sem foco, e é isso mesmo. Eu acho que o que a Elif tá tentando ensinar aqui é um pouco dessa situação de caos do processo de aprendizado do início da vida adulta, né? De como as coisas, na verdade, não tem nada muito que indo pra lugar nenhum, assim, as coisas são um pouco meio perdidas, meio bagunçadas mesmo. Acho que essa coisa de classe média mostra muito isso, de uma pessoa que só precisava estudar. Num determinado momento do livro, ela até tem essa conversa de como é difícil para quem é pobre e tem que trabalhar pensar na própria vida em termos de uma narratividade mais estética. Porque essa pessoa, ela não pode fazer certas coisas só para ter aquele evento no enredo da sua vida. Porque ela precisa pagar as contas, então assim, ela não tem muita escolha, né? Ela precisa arrumar um emprego de garçonete, sei lá. E não é o caso dela, nem dos amigos dela. Então eu acho que a Elif quis mostrar um pouco aí, talvez nesse recorte social, como as coisas ficam meio caóticas mesmo, né? E como esses jovens adultos de classe média alta são realmente pessoas muito desorientadas boa parte do tempo, assim. Então eu enfim, gostei, mas eu acho que aquilo que fez com que muita gente não gostasse, por exemplo, da trilogia do Esboço, da Rachel Cusk, vai fazer com que não goste muito desse, porque essa historinha aí meio que vai pra lá, vai pra cá, não tem muito foco, né? Não tem muita conclusão, tem clímax, né? Então, enfim, aquela coisa meio vidinha acontecendo, sabe? Mas eu adoro esse tipo de livro, né? Já falei isso aqui várias vezes, então eu gostei muito. Então é isso, fica aí a indicação. Me digam se vocês leram A Idiota e o que vocês acharam. Se vocês leram outro livro dela, Os Possessos, que eu fiquei com muita vontade de ler. E o que vocês acharam também, caso tenham lido. Muito obrigada a todos pela companhia e aos apoiadores e membros por apoiar o meu canal. Beijos e até a próxima. Tchau!